Como pregador, né, a gente vai falar assim, como ministro, como obreiro, o pregador que não ora, o obreiro que não ora, ou não vê importância na oração, pode continuar pregando? Pois a oração e o estudo devem ser um casamento no ministério de quem prega. Ou dá para fazer um sem o outro? É aquilo, né? Dá para fazer, dá. Porque, gente, dá para fazer, dá. A questão terá a eficiência que deve ter? Será eficaz como seria? Aí não, porque a oração é uma ferramenta e ela é uma ferramenta insubstituível. E se eu quiser pregar sem essa ferramenta, eu até consigo pregar, mas a pregação não será construída da forma correta. É como eu chegar a um construtor, um pedreiro, um construtor civil, e a gente sabe que quando você fala de construção civil, qual a primeira ferramenta que vem à sua mente? Um martelo, uma colher, né, de pedreiro? Tem como um construtor construir sem a colher do pedreiro? Até tem como, mas a construção vai sair bem feita ou a sua execução será correta sem a ferramenta adequada? Não, a ferramenta adequada ela precisa ser utilizada. Então, hoje, o pregador que acha que pode sustentar esse ministério sem o auxílio da ferramenta que é a oração, ele até vai conseguir subir no púlpito, expor a escritura, ele até vai conseguir, porque basta ele ler, estudar, desenvolver um texto, ele consegue. Agora, não estará sendo construído da forma correta, ou da melhor forma, ou da forma mais eficiente. Então, não tem como desassociar um ministério de pregação eficiente sem a oração. Eu acho que não tem como. Porque acaba por nos constranger. Porque uma vez que você hoje tem a internet, você tem várias plataformas que você pode aprimorar a questão do seu conhecimento, tem coisas que o Espírito Santo quer nos envolver e quer apontar para nós qual é a palavra que ele tem para aquele povo. E eu acho que desassociar, fazer esse divórcio, vamos falar assim, fazer esse divórcio da oração com o estudo bíblico acaba por fazer com que quem se esmera para pregar viva um ministério um tanto que capenga. Deficiente, debilitado, de fato. Porque a oração ela é uma coisa assim preciosa. Por exemplo, o Espírito Santo em Atos 2 desceu, o relato lucano. Capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo para orar. O cara não estava cheio? Mas ainda assim orava. Porque o segredo não é ser cheio, como diz a galera, se manter cheio, né? É guarvizão. Eu vou repetir. Como o Eleb diz, jogou pro alto. Jogou pro Eleb. Ai, meu pai. Mas assim, eu fico impressionado como que algumas pessoas não veem importância, não fazem esse casamento de que assim como eu preciso me alimentar e manter o meu corpo, e no meu alimento ele tem as vitaminas, os nutrientes que vão fazer a base de força para manter a minha vida corporal saudável, o meu organismo firme, eu preciso orar. É necessário. É um alimento que não dá, vai ficar anêmico. Não é negociável. Não é negociável. Não tem como eu negociar esse princípio, esse fundamento. Não tem como eu tentar dar um jeitinho. Não, eu vou viver essa vida sem oração. Você colocou bem o exemplo dos apóstolos após ali o Pentecoste. E tem um livrinho que eu indicaria para todo amante das Sagradas Escrituras, ou para todo crente, para todo aquele que professa a nossa fé. E eu sei que você já leu, obviamente, é um best-seller, Heróis da Fé. Sim. Ele vai contar ali, em resumo, a biografia de grandes homens de Deus. Não são homens que apareceram na história e sucumbiram. São homens que deixaram um legado, que construíram algo que permanece, algo que de fato interferiu na sociedade. E eu fui avaliar, eu li esse livro diversas vezes. É uma injeção de ânimo. Sim. Esse livro é uma injeção de ânimo.
E eu fui associar, eu fui fazer uma análise, o que todos eles tinham em comum. E adivinha? Oração. Não tem nenhum. Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, Martin Lutero, todos eram... John Rose, todos eram homens, Moody, todos eram, Spurgeon, todos eram homens entregues à prática de oração. Mas eu não digo entregues assim, da forma como a gente acha, entregues de uma forma diferenciada. Eram horas e horas dedicadas à prática da oração. E por isso fizeram o que fizeram. E por isso foram tão impactantes nas suas gerações como foram, porque oravam. Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação e Pregadores, ele diz que é por obrigação o tempo que você gasta lendo, gastar orando. Oh, excelente. Eu falei, meu Deus, você gasta 2 horas lendo, aplicando, e lá e tal, examinando, e busca um livro tal, e vai no Bibleworks, como nós temos hoje, a Oliver Tree, são ferramentas que a gente vai encontrando de apoio para chegar no original, para tentar entender a semântica da palavra, o que está naquela perícope. E ele diz, se você lê 1 hora, ore 1 hora. Se você lê 2 horas, ore 2 horas. Perfeito. E ele diz assim, você equilibra, porque tem mensagem que ela vai ficar no forno da oração, até que o Espírito te autorize para poder Incrível. falar diante da igreja. Então, como pregar sem uma vida de oração? Não tem como. Não será eficiente, não será da forma como deve ser. Não alcançará o objetivo da forma como de fato a pregação da palavra tem o objetivo de alcançar. Não tem como descasar. Eu lembro perfeitamente, agora eu falo o exemplo que eu disse que falaria, e você vai lembrar, né, porque eu estou na sua frente, mas é porque é algo que marcou minha vida e selou, se eu posso dizer assim, a nossa amizade, nossa aliança. Quando eu fui pregar, fui convidado lá para o Mato Grosso do Sul, lembra? Sim. Que eu fui uma espécie de missão à Bolívia, né? E fui chamado a ministrar em um congresso durante 3 ou 4 dias e muito preocupado com o ministério da pregação, o que seria exposto lá, o que eu falaria, o que Deus gostaria, né, que fosse falado naqueles dias de congresso. De fato, eu vim me preparando um tempo antes, me aplicando. E eu lembro que foi uma das minhas primeiras viagens para um lugar tão distante. E eu lembro que todos os dias você me ligava e a gente tirava um bom período de oração. E quando não ligava, era por áudio, do WhatsApp. Sim. O pastor Paulo ele tirava ali período de 10, 15 minutos de oração. E eu no hotel ali, entre um dia e outro, de ministrações. E como isso é imprescindível, como isso foi fortalecedor, como isso foi como uma carga. Obviamente eu tirava o meu tempo de oração, mas a sua postura, né, demonstrou a mim a sua preocupação não só com a minha vida, o meu ministério, mas com, de fato, de uma forma geral, o reino de Deus, aquilo que seria passado, que Deus faria naquele lugar. Então, não tem como a gente desassociar a pregação, a exposição da palavra de Deus sem uma vida de oração. Não tem como. Jesus pregava, mas ele orava. Então, não tem como. Não vejo como. Eu lembro Deus falou para mim, eu estava num período de oração e falou assim, ore pelo Eliabe. Eu falei, Jesus, mas ele está bem, Senhor. Está com a saúde em dia, está saindo para viajar. E Deus falou, porque ele vai viajar mesmo. Ore por ele. Liguei para algumas amigas de oração, algumas irmãs que já me acompanham há algum tempo, são conselheiras, são pessoas que oram pela minha família, pela minha casa, pelo meu ministério, pela igreja pela qual eu faço parte. E falei para elas, olha, quando estiverem tirando um período de jejum, orem pelo Eliabe, está em viagem, que Deus o use, que Deus o guarde, que não aconteça nada de acidente, que ele não passe mal, porque a gente chega num lugar, o costume é outro, a alimentação é outra, é tudo muito diferente. E a gente não pode negar o que estão nos oferecendo, principalmente no campo missionário. E a gente fica constrangido, que tem comida que o tempero é mais forte. Experiências incríveis, de fato. Mas Deus, eu lembro, Deus falou, e todo dia eu orava lá, Sim. Chamava a Roseli às vezes, aí ela ficava mais acanhada de mandar o áudio, né? Eu ligava falando, Eliabe, estamos orando, vai dar tudo certo, Deus vai te usar muito aí. Porque o campo da pregação, ele pode ser comparado a um campo de batalha.
Você sabe do que eu estou falando. Você é um pregador, um expositor da Escritura, e você sabe que quando a gente está em cima do altar, ou não só em cima do altar, pregando, porque às vezes a gente prega para uma pessoa, a gente sabe que ali, no ambiente natural, nós estamos diante de uma plateia ou diante de uma pessoa, com as ferramentas que Deus nos deu de conhecimento da Bíblia, mas no mundo espiritual há uma guerra. E a oração, ela é uma arma nesse ambiente. Então imagina um soldado ir para o campo de batalha sem a sua arma. Ou sem a munição, queira como for nessa exemplificação você colocar a oração. Você vai estar exposto ao perigo sem condições nenhuma de se defender ou atacar o inimigo. Então, essa vida de oração, ela valida a pregação.